Olá, amigos, boa tarde. Segunda-feira, 23 de julho de 2018. Estamos iniciando aqui mais um programa 2018, o ano da transformação. Porque mudar é preciso. Eu sempre lembro aos senhores que a democracia, ela tem uma série de valores. E tem alguns defeitos também. Um defeito que eu vou apontar agora para os senhores é se você, no dia 7 de outubro, deixar de usar a sua cidadania e não comparecer às urnas para escolher qualquer candidato que você analisou, você estudou nas eleições deste ano, onde vamos escolher um novo presidente da República, um novo governador para o estado do Amazonas, 2 senadores aqui para o estado, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Aquelas pessoas que pensam que o voto em branco ou o voto nulo ele está cometendo uma coisa positiva, você se engana, meu amigo, minha amiga, porque você deixa justamente que outros tomem o lugar daqueles que realmente você poderia escolher de uma forma mais consciente. Então, não fique ausente da sua obrigação, não fique ausente da maior arma, e é uma arma legalizada que você tem, que é o seu título de eleitor. Então eu conclamo a você, cidadão, a você, cidadã, a comparecer às urnas no próximo dia 7 e faça o seu papel de brasileiro, escolha um candidato que você estudou, você buscou a história dele para representá-lo durante essa nova legislatura e esse novo executivo que está para iniciar aqui no nosso país no dia 1º de janeiro de 2019. Esse é o nosso recado de abertura e hoje o programa 2018, ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. É isso aí, o Fred Novaes, meu parceiro, meu amigo, que senta aqui com a gente toda segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas e um pouquinho, para receber os pré-candidatos, ainda aqueles que não passaram pelas convenções partidárias, que mais 10 dias estaremos com isso aí totalmente resolvido. Vem aqui falar por que eles querem um cargo na legislatura ou também no executivo. E hoje nós recebemos aqui o Dr. Pablo, que vai nos falar sobre a sua propositura de se candidatar a deputado federal pelo PSL, e ele que é oriundo da Polícia Federal, ele é um delegado da Polícia Federal, entende muito de segurança pública, entende muito daquilo que tem acabado com o nosso ânimo, a corrupção brasileira que assolou esse Brasil e assola durante esse tempo, mas os resultados aí estão. Já estão internados muitos deles que praticaram esse ilícito e outros ainda irão. Boa tarde, doutor Pablo, um prazer tê-lo aqui conosco. Oswaldo, boa tarde a todos que assistem ao programa. É um prazer estar aqui contigo, essa referência na comunicação no Amazonas. Muito obrigado, meu amigo. Eu e Fred Novaes. Eu falo e o Fred escreve. Entendeu? Aqui é mais ou menos assim. É um bate-bola bonito. É um bate-bola legal. Doutor, a minha primeira pergunta é justamente que eu faço para todos os candidatos. Por que o doutor Pablo Oliva quer ser deputado federal pelo estado do Amazonas? Tem vários motivos, Oswaldo, por escolher essa ideia, mas eu centralizo isso em 2 questões. Eu verifico na população, em todo mundo, nos olhos e corações das pessoas, a indignação com a política atual. E essa indignação é das pessoas comuns, de todas as classes, de todos os locais. Os amazonenses estão dentro desse estigma, dentro desse processo. Todos estão também indignados e essa indignação me tomou. Eu faço um trabalho há 11 anos na Polícia Federal de combate à corrupção, como você pontuou, prendendo criminosos, assaltantes, traficantes e políticos corruptos. Mas eu percebi que, por alguma razão do destino, a gente estava chegando um pouco atrasado. Quando nós chegávamos para combater esses ilícitos e a criminalidade, a impressão que a gente tinha é que a gente conseguia deter os criminosos, prender os corruptos, mas aqueles anos que se passaram, onde a saúde foi assaltada,
onde a educação foi perdida, onde o desemprego atacou famílias, eles não voltam mais. E substituir os políticos, se entrar nesse caminho, é corrigir o curso de um barco que não tem defeito nenhum, que é a democracia. O erro desse barco hoje são os timoneiros. Você não pode mais querer que o barco troque de rumo sem trocar as pessoas que estão conduzindo o barco. Nesse caminho e com essa ideia, a gente no Brasil todo resolveu lançar candidatos, e nós aqui no Amazonas temos candidatos a deputado federal, estadual e pretenso candidato a senador. Todos nós, delegados da Polícia Federal, para que a população possa, nesse momento, verificar, além desse quadro, outras pessoas para fazer jus ao nome do programa Hora da Mudança. Estamos recebendo aqui o delegado e pré-candidato a deputado federal, Pablo Oliva, que está aqui pelo PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro, inclusive. Ele mesmo, estamos juntos, abraçados. Okay. E você pode participar do programa no 98415-2544, através do WhatsApp. Você pode enviar seus questionamentos, suas perguntas, que nós vamos procurar responder aqui durante a exibição do programa. E também na nossa página aí do Facebook, da Amazon Play TV Digital, você pode participar e interagir aqui conosco. Fred Novaes. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, delegado Oliva. Obrigado, boa tarde. Delegado, boa tarde a todos que nos acompanham pela internet também. A minha questão é em cima do que o senhor colocou com relação ao fato da Polícia Federal chegar atrasado em alguns momentos. E a questão que fica assim, como chegar na frente, como se antecipar nesse processo? E o que tem a ver isso com o fato da sua candidatura? A ideia que eu quero dizer, que nós podemos chegar na frente, podemos evitar que isso aconteça, é porque a maior parte dos problemas que a Polícia Federal investiga, prende e ao mesmo tempo atua, é no desvio dos recursos públicos, na apropriação indevida do dinheiro do povo. Isso daí passa por corruptores e corruptos. Para desmontar esse processo, é necessário substituir essas peças. E a única forma de substituí-las é colocando novos políticos no poder. Sempre quem é maior violentado nessa questão de desvio de recurso público é o Estado e as pessoas que perdem o seu dinheiro. Então a gente pensou assim, vamos colocar candidatos ao julgamento do povo, e se a população achar que é o momento, ela vai fazer a mudança. Os militares fizeram parecido, nós temos outras classes sociais que estão tentando colocar pessoas sérias e honestas em posições chaves. A intenção é essa, é justamente aquilo que eu estou falando, substituir os condutores do barco da democracia por pessoas sérias e honestas. Porque muitas vezes se dizia exatamente isso, né? Que as pessoas, de certa forma, até tinham um pensamento crítico em relação ao status quo que estava montado, mas não se colocavam como opção, como alternativa. E agora está rompendo esse imobilismo. Sim, tem que romper esse mobilismo. É uma ideia que a gente pede, eu sempre falo, eu peço para as pessoas a consciência política, porque infelizmente as pessoas não estão escolhendo gente mais com passado corrupto. Elas estão escolhendo gente com presente corrupto. Gente investigada hoje. Gente que acabou de sair da cadeia. Sabe, é muito complicado você pensar que esse tipo de gente é que nos representa. É esse tipo de representante que o povo merece realmente. Eu quero dar um pitaco, posso? Claro. Doutor Pablo, o que a gente sente também, e dentro até da pergunta que o Fred formulou, é que os partidos políticos, de uma certa forma, parece que eles têm dono, têm cadeado, né? Então aqui quem manda sou eu, aqui candidata. Tem muitos partidos, até nas eleições locais aqui, que tem um candidato-chave, tanto na proporcional, eu estou falando até da proporcional, esquece os cargos altos, que é aquele que chamam de puxador de voto, mas na verdade eles completam a chapa para que todos puxem votos para ele. Então ele, e com isso a história vem se repetindo aí por vários. O senhor, pelo fato de estar no partido do Bolsonaro, que vem aí com uma nova proposta, vem aí com uma nova propositura de fazer política nesse país, eu acho que esse tipo de problema lá não existe. O senhor concorda comigo ou não? O PSL ele é completamente renovado.
é um partido que não tem políticos tradicionais. Aqui no Amazonas temos poucos parlamentares eleitos, a maioria deles são vereadores do interior. E a mudança do diretório do Amazonas colocou dentro da estrutura do PSL, na atualidade, profissionais de segurança pública, médicos, advogados. A maioria das pessoas não são políticos. Muitos nunca tiveram envolvimento com a política, como eu, por exemplo. E a maioria deles sequer era afiliado a algum partido político. Eu escutei recentemente de um político que eu admiro bastante, mas não vou citar o nome por questões óbvias. Ele me dizer que no Brasil não havia mais partidos políticos e ideologias partidárias. O que nós tínhamos eram siglas. As pessoas escolhiam siglas para ser candidatos porque eram obrigados a fazer isso. A próxima reforma eleitoral até muda um pouco dessas regras para garantir que sejam eleitos que tiverem maior votação independente de coligações partidárias. E eu acho que isso vai, com certeza, ser um avanço para aproximar mais a vontade do povo e retirar um pouco desse tipo de intercorrência, digamos assim. Tá certo. Fred. Doutor Pablo, a gente sabe que a simples troca de nomes, muitas vezes, ela não surte o efeito desejado quando você tem uma engrenagem que ela está funcionando, um sistema que já vem deteriorado. De certa forma, o senhor não avalia que seja necessário, talvez até antes mesmo de se pensar em trocar a ponta, a representatividade, mas você mudar a estrutura, mexer no sistema, mexer profundamente dentro do sistema político? Eu acredito que é necessário fazer esse tipo de mudança. Mas essa mudança ela é feita exatamente por quem? Imagine, pelos políticos. E a mudança mais sensível que pode acontecer é a mudança do quadro político. Você pensa assim, vamos mudar a consciência das pessoas, ou então vamos mudar as regras que existem, ou melhor, vamos adequar as regras existentes para, com isso, nós conseguimos o êxito que se deseja, que é impedir a corrupção, garantir a honestidade e a ética na vida. Mas sem a mudança dos políticos, isso jamais pode acontecer. Nós temos uma lei de licitações, por exemplo, que é uma das mais avançadas do mundo. Mas o brasileiro e as pessoas mal intencionadas conseguem distorcê-la. E a gente, estudando pela Polícia Federal, eu trabalho em desvio de recurso público há muitos anos, a última delegacia que eu chefei foi a Fazendária, percebi que existem instrumentos para melhorar esse tipo de legislação. Existem mecanismos para se colocar, travas para impedir. Por que não se faz? Porque tem gente sendo beneficiada. Que não deixam, né, muitas vezes. Exatamente. Então, existe meio de fazer, existe forma, e existe dever legal, inclusive. Que às vezes o cara fala, mas você é deputado federal, como você vai garantir a segurança pública do Amazonas? Aí eu digo, da forma como não se está fazendo, que é fiscalizando, cobrando. Quando o povo elege um representante, ele quer que aquela pessoa o represente. Isso não vem acontecendo. O que eu vejo de muitos representantes atuais, não posso falar de todos, mas da maioria, que eles só são representantes de si mesmos. A política passa, o tempo passa, eles estão mais ricos, a população está mais pobre. E por que acontece essa distorção na sua avaliação? Por que de certa forma, uma vez que isso aí é uma constante, você tem muitos dos representantes que hoje estão, principalmente no Congresso Nacional, eles são políticos já de história e tradição e continuam se revezando nas cadeiras e tendo continuidade na sua escalada política. Por que o senhor avalia que isso acontece? E continua acontecendo se eles não têm, vamos dizer assim, essa representatividade na maioria da população? Porque o sistema é feroz e cruel. E porque pessoas como eu e como outros colegas e gente que é preparada e honesta sempre tentou corrigir esse sistema de outras maneiras, como eu venho fazendo nesses 10 anos na Polícia Federal, coibindo a criminalidade, brigando e correndo atrás. Só que isso não está sendo suficiente. No momento é melhor correr por outro caminho e tentar solucionar. Essas mudanças que ocorreram agora, o que ficou determinado entre o que o STF julga e o STJ julga, o senhor acha, o senhor como um homem experiente na fase preparatória de inquérito, o senhor que formula os inquéritos, que encaminha para a justiça, isso vai beneficiar o trabalho, vai facilitar o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Civil em si, com essa divisão de quem pode e não pode ser processado pelos dois tribunais superiores? O senhor fala em relação ao foro privilegiado. Ao foro privilegiado, justamente. Eu acho que a decisão do Supremo ela é um primeiro passo. Ela consegue dividir uma situação de quem não tinha mandato
e passou até mandato e por conta disso cometeu o crime na época em anterior. que não estava no exercício de uma função pública eletiva. Mas, na prática, era só resolver um problema. Tem gente que está trocando de mandato há muito tempo, como pontuou o Fred, já virou profissional da política, era vereador, virou prefeito, deputado, senador, governador, sei lá o quê. Foi trocando várias vezes de cargo público e quando isso acontece, o Supremo não sabe dizer o que fazer. Ele não colocou previsões para essas mudanças e logo ele, com isso, excluiu a maioria dos políticos. Quer dizer, o foro privilegiado ainda está ainda existente. Mais de 40 mil pessoas no Brasil têm foro privilegiado. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Eu digo, eu trabalho há 10 anos na Polícia Federal, vou fazer 11 agora. Não tenho foro privilegiado. Se tivesse, renunciava. Eu não tenho nada para dever. Países organizados no mundo, eles tiram o foro privilegiado da maior parte das pessoas. Porque o foro, como o nome já diz, é a criação de um privilégio. Um privilégio que virou um privilégio pessoal. A ideia é bonita, é para se preservar a instituição. Mas acabou sendo distorcida, porque o ser humano, quando ele é maldoso, ele distorce tudo. Essa seria uma propositura da bancada, caso vocês consigam a maioria nas eleições agora? Eu vou batalhar por isso. Eu já batalho por isso como cidadão hoje. E vou continuar batalhando. Sempre na minha vida, independente do resultado das eleições. Batalhar para acabar com essa distorção que existe entre as pessoas comuns e aqueles que estão ocupando o poder. Eles não são melhor do que você, do que eu, ou do que o Oswaldo, ou do que ninguém. E nós temos o judiciário preparado para responder a qualquer situação. Fred. Delegado, nos últimos anos, uma visão de esquerda fez surgir no Congresso Nacional algumas leis que eu, da minha parte pessoal, eu considero esdrúxulas, como a própria lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento na sua concepção geral, a questão, por exemplo, da lei da palmada, dentre outras legislações que foram criadas, muitas vezes sem você observar na ponta o efeito de decisões como fruto dessa lei. Certo. Eu queria a sua opinião sobre esse tipo de legislação e qual é a sua posição em relação a isso. O senhor, uma vez no Congresso Nacional, como é que o senhor agiria em relação à revisão, a necessária revisão de algumas leis como essa que eu citei? Eu vou fazer a resposta parafraseando meu candidato, futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A nossa bandeira do Brasil tem 2 palavras, na verdade 3, com ordem e progresso. E diz ele com muita propriedade que antes do progresso vem a ordem. Todas essas legislações que você pontuou, elas estão causando desestabilidade no Brasil. A impossibilidade do cidadão se defender. O Estatuto de Desarmamento, para mim, é uma irresponsabilidade. Foi feito um plebiscito no Brasil, o plebiscito venceu o não, simplesmente ignoraram o resultado do plebiscito, fizeram o Estatuto de Desarmamento, retirando do cidadão a possibilidade de defender o seu patrimônio e a sua família, e colocaram uma série de regras, muitas delas desnecessárias. Quem está falando isso é um cara que trabalha com isso todos os dias, que para mim, você restringir e cercear o direito do cidadão se defender é colocar nas mãos dos criminosos, que existe uma guerra declarada hoje da criminalidade, colocar nas mãos somente dos criminosos o uso das armas. Ou seja, a balança da justiça não está funcionando. Pensa em desequilibrar. Pensa em desequilibrar. Eu queria complementar aí, dentro do que o Fred coloca, eu sempre falo muito do fisiologismo político, né? Isso é uma coisa que parece que veio junto com aquela embarcação quando descobriram o Brasil, né? Eu acho que isso estava dentro de algum baú lá. A gente consegue, esses dias eu conversei com um ex-deputado, ele me falou: Oswaldo, você não sabe o que é o Congresso, você não sabe o que é a Câmara. A gente, se não tiver um pequeno destaque lá dentro, a gente vai fazer um papel de bobo da corte, de figurativo, porque quem decide tudo são os líderes das bancadas. Eu vejo, às vezes, muita matéria de interesse nacional que poderia mudar a vida das pessoas, ficar brecada em algum lugar, porque com certeza algum líder aí não gostou disso, né? Como é que faz para mudar esse processo político onde todos são iguais perante a lei, como o senhor disse, né? Todos são iguais perante representar o povo que outorgou um mandato para qualquer pessoa em qualquer status de mandato legislativo? Havendo a mudança do Congresso Nacional, dos políticos que lá estão, a tendência é que esse tipo de engrenagem ela mude.
Mas caso isso não aconteça, a maior força que existe é a opinião pública. A gente viu aí vários movimentos do povo, desde o impeachment até a aprovação de leis que não seriam tão aceitáveis pelos parlamentares. Você imagina um Congresso Nacional que existe hoje aprovando a lei da ficha-limpa? Não, Acho né? meio difícil. Então, né? o que houve para a lei da ficha-limpa ser aprovada? Uma pressão popular grande. Porque o que diz na Constituição, lá nos seus primeiros artigos, que todo poder emana do povo, é verdade. Quando a população quer, se manifesta e corre atrás, acontece. Então, na prática, o que nós precisamos é isso. E eu acredito que, uma vez modificando os parlamentares que lá estão, se algum deles for bem intencionado, ele vai chegar lá e vai levar até os jornais, até a notícia, que o seu projeto de lei está parado, que os parlamentares não querem votar, que a população está perdendo. E com isso, eu tenho certeza que a Casa Legislativa vai ser obrigada a fazer aquele processo andar. Que a mesa diretora não sabe onde está. E por aí isso a gente está cansado de ver e realmente isso tem que mudar. Fred, antes de eu passar para ti, o senhor já ganhou um voto aqui no programa, tá? Eu fico feliz. O Valdenor Rodrigues. Ainda não sou candidato. O Valdenor Rodrigues, depois que o senhor passar na convenção, sair do status de pré-candidato, se tornar um candidato de fato e direito, ele já escreveu aqui que muito bem, eu acho que encontrei o candidato para mim votar, só com essas colocações que o senhor fez. Então, eu vou até falar pelo delegado, esse é o caminho das coisas, né? As pessoas olham nos olhos, vê a forma como os pré-candidatos estão se comportando diante de um programa, diante de uma coisa, e tomam as suas decisões. E isso é o que tem que ser feito. Todos têm que olhar, têm que pesquisar, para que você, se errar, erre menos no dia 7 de outubro. Fred Novaes. Nós aqui no Jornal do Comércio, a gente tem uma luta ferrenha em favor do setor produtivo, no caso do estado do Amazonas, mas do Brasil como um todo, buscando sempre criar um ambiente que seja propício ao investimento, à geração de emprego. E muitas vezes existe um veneno hoje na máquina pública chamada burocracia. Dentre isso, além desse monstro criado pelas esferas governamentais, há também toda uma questão de dificuldade com relação a licenças, a autorizações para projetos. Você vê, por exemplo, uma grande potencialidade que nós temos no Amazonas na questão mineral, na exploração de outras atividades produtivas, mas muitas vezes o empreendedor é desanimado por conta de uma série de dificuldades que encontra para levar adiante as suas iniciativas. Eu queria que o senhor analisasse esse tipo de situação e de pleito de uma classe empreendedora que busca realmente romper com essas dificuldades vindas da burocracia, da máquina pesada, burocrática, e que, na verdade, só coloca dificuldade nesse tipo de iniciativa. O seu comentário sobre isso? Eu queria comentar usando 4 pontos diferentes, se você me permitir. Primeiramente, falar sobre a Zona Franca de Manaus, que é o nosso maior empregador, porque eu quero usar esses 4 pontos para falar, mas usando a nossa realidade do amazonense. Nós temos o maior empregador do nosso estado, a Zona Franca de Manaus, já teve mais de 1.000 empresas, hoje não tem nem 500. E a balança da empregabilidade, do desemprego, está pendendo para o desemprego. Nos últimos anos, a Zona Franca mais demite do que contrata. Isso é o peso do Estado em cima do empresário. O empresário hoje não consegue mais sobreviver porque ele tem uma carga tributária elevadíssima e virou o grande vilão da sociedade, quando ele que produz, ele que emprega, mas ele é o grande vilão, infelizmente, por conta dos governos anteriores que a gente teve que sufocaram o nosso empresariado. É preciso que a gente pense em aumentar a quantidade de empregos, deixando o empresariado trabalhar de maneira mais livre. O Estado é muito pesado. Você falou um sem número de licenças, de problemas. Nós levamos em média no Brasil para abrir uma empresa cerca de 5 meses. Na Nova Zelândia esse prazo é de 3 dias. A Nova Zelândia é mais organizada do que o Brasil, ela só é menos burocrática. Então o Brasil ele tem uma burocracia muito grande e uma burocracia que é feita para que as pessoas paguem cada vez mais impostos. Mudando essa burocracia, simplifica a vida da produção e a Zona Franca melhora, as empresas melhoram e, por fim, na última vertente do nosso discurso, o nosso estado é um dos mais ricos que existe, não só no Brasil, mas no mundo. E existe uma visão do governo federal de que toda vez que ele encontra uma riqueza,
a primeira coisa que ele faz naquela riqueza, ao invés de tentar fazer um manejo responsável, a exploração devida e até o ganho daquelas populações que vivem naquele lugar, é impedir que se use aquela riqueza. É criar uma reserva, é fazer uma área de proteção. Eu não sou contra as áreas de proteção, ou contra as reservas, ou contra o meio ambiente. Eu só sou contra o desemprego e a exploração responsável. Você não pode deixar riquezas grandiosas colocadas em pontos estratégicos do nosso Amazonas. Nós temos, eu falo isso porque eu já andei os 4 cantos do Amazonas, tá? Eu já conheço praticamente todos os 62 municípios do Amazonas. E vejo riquezas enormes sendo exploradas de que maneira? Ilegal. Porque não existe caneta mágica que vai criar uma reserva e vai impedir que haja exploração daquele lugar. Quando você faz isso, você coloca aquelas pessoas na marginalidade. Eu acabei de vir de Humaitá e a reclamação maior das pessoas de lá era: eu quero trabalhar. Eu sou garimpeiro desde criança, eu trabalho na lava desde criança. Eu preciso trabalhar. Se você não me der condições de trabalhar, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar de maneira legal. Uhum. E se não conseguir trabalhar de maneira legal, ele aumenta a informalidade e alguns vão migrar para sua delegacia. Vão migrar para outra área. Pois é. É um erro comum, né? Você diz que o problema da criminalidade é de polícia. É tanto problema que tem na criminalidade. Tanta coisa pode ser feita para a criminalidade diminuir. Eu vejo, doutor Pablo, nós estamos falando aqui, 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Nós estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado federal pelo partido PSL, que é o delegado federal Pablo Oliva, que é um amazonense de nascimento, com família radicada aqui, há 11 anos militando aí na Polícia Federal, principalmente nos crimes fazendários. Então ele tem uma experiência muito grande naquilo que não deve ser feito. E ele resolveu, ele disse que bateu muito mais a vontade de fazer por um coletivo do que continuar fazendo esse trabalho que é importantíssimo, né? A entidade está dando uma resposta para a sociedade brasileira, e então ele tem as suas propostas voltadas para a segurança, mas como o Fred tem colocado aqui, ele também quer atuar de uma forma ampla, caso eleito, no seu mandato. E uma das coisas que eu quero lhe perguntar agora é justamente, o senhor que conhece quase todo o Estado, como o senhor afirmou, o problema do travamento da exploração mineral pelo fato do Amazonas. Eu acho que é o estado mais rico da federação no depósito de recursos minerais que são necessários para a indústria moderna, inclusive. Sim, sem dúvida. Nós temos aqui a maior reserva de nióbio do mundo, 6 Lagos, lá em São Gabriel da Cachoeira. Temos os mais grandiosos veios de exploração de metais preciosos, ouro, diamante, lá no sul do Amazonas. Maués também aqui para cima. Temos grandiosas riquezas minerais que podiam ser exploradas de maneira responsável. É importante que você diga isso. Sim, o meio ambiente não pode pagar pela exploração. Então, exploração de maneira responsável e, de preferência, que retorne para as populações que lá vivem. Existe uma maldade na exploração mineral, ainda no Brasil, é que quem vive no lugar é o menor beneficiário do processo. Mas isso até o pescador aqui do interior, aqui da perto, quando o peixe chega aqui para nós comprarmos, o pescador ficou com a parte menor, né? Porque os atravessadores, isso é uma coisa muito desagradável que ocorre nesse país. Fred. Peraí. Soraya Arruda, vamos renovar toda a bancada federal e todo o Congresso Nacional. Dr. Pablo é um excelente candidato, temos 8 vagas na Câmara Federal para mudar os ocupantes que não fizeram e não fazem nada pela população. É a opinião de uma telespectadora que está nos assistindo e fez essa colocação. Vamos lá. A minha questão é em cima, eu queria que o senhor continuasse nessa argumentação em torno da questão da exploração mineral. Como que seria possível você romper com essa dificuldade que hoje se encontra, que hoje se verifica na dificuldade de você acessar esse grande potencial que temos, ele deixar de ser potencial para ser uma realidade? Existem muitas formas de fazer. Uma delas, o povo de Apuí já ensinou. Lá eles são organizados em cooperativas, em sua maioria. As cooperativas, elas são a reunião de pessoas comuns e a criação de uma coletividade jurídica
para explorar aquele lugar. Nós já temos isso no estado do Amazonas, em todos os locais, desde a retirada de areia, de seixo, nós já temos comunidades organizadas, pessoas que já estão vivendo há décadas fazendo esse tipo de atividade, mas não estão regulares. E não estão regulares porque não é porque não querem, é porque o Estado não dá essa condição. Então é necessário, imprescindível, permitir que as pessoas trabalhem com aquilo que sabem. Desde o pescador até a pessoa que trabalha com minério, qualquer coisa. Porque a nossa riqueza, ela é antes de tudo a riqueza do nosso povo. Eu passei agora, ontem eu tive uma reunião com uma série de comunidades indígenas de todos os locais do estado do Amazonas, 10 lideranças indígenas, Cocamas, o Aimiri, Troaris, Yanomamis, e a reclamação maior deles era essa: cria essa reserva indígena, coloca-se na conta do índio a defesa de um patrimônio que é de todo brasileiro. Porque na prática, quem vai sofrer a violência da exploração ilegal e a confusão e o problema é quem lá vive. Por isso que você tem que regularizar. Quando se descobriu a reserva de minério do Carajás e se criou a Vale do Rio Doce, se fez um grande benefício para o Brasil, permitindo que aquelas reservas fossem exploradas por uma empresa responsável, que hoje é uma das maiores contribuintes de tributos do Brasil. Eu queria, antes de pedir aqui o primeiro comercial, o senhor tocou aí num nome, aí num assunto que eu gostaria, eu tenho certeza que o senhor sabe desse problema. O município de Apuí, o senhor sabe que ali é um assentamento federal. Tá? Sem dúvida. E muita gente não tem título. Até hoje não resolveu o problema da titulação das terras daqueles que estão lá há muito tempo, que praticam agricultura familiar, inclusive através de cooperativas. Nós temos o problema do Guaraná hoje, que são 92 famílias que atuam através de cooperativas. Esse Guaraná sai lá de Apuí e vem para Presidente Figueiredo, tem contrato já firmado ad eterno aí com a Coca-Cola. Agora, nós temos um problema hoje que é justamente a inércia do INCRA. O INCRA, esses últimos governos aí, o que houve? Houve um aparelhamento da instituição e a diminuição e falta de recursos para essas entidades. E existe o secretário estadual, eu acompanhei isso com o secretário Marcelo Dutra, que é o secretário estadual de Meio Ambiente e presidente do IPAAM. Ele tentou, de uma certa forma, titular pelo Estado a essas pessoas, para que essas pessoas possam ter direito ao crédito. Um agricultor sem crédito vai fazer o quê? Vai comprar uma enxada e vai ficar o resto da vida capinando? Então, Apuí tem esse problema. Precisa da ação do INCRA, ou ela passar aquela área que é determinada, que é de propriedade da União, para o Estado fazer essa titulação, ou o próprio INCRA vir com uma estrutura hoje maior e fazer essa titulação para os agricultores familiares lá do município de Apuí. Eu quero saber o que o senhor pensa sobre isso. Nós temos outras regiões no estado do Amazonas também com o mesmo tipo de problema. Eu acho que o problema é um problema de condução desses órgãos públicos, com a devida licença, aqueles que hoje estão à frente dessas instituições, mas principalmente do governo federal. Além do aparelhamento do Estado que você falou, um verdadeiro sucateamento das instituições. Sim. Você coloca aqui instituições federais de grande relevância, como o INCRA, como a FUNAI, como a CPRM, né? Embrapa, enfim, várias instituições federais que deveriam estar atuando e que hoje não têm a quantidade de servidores necessária, não têm a quantidade de condições necessárias para trabalhar, e acaba que eles não estão atuando na sua atividade fim. Eles não estão lá nos locais onde deveriam e fazendo aquilo que deveriam, por falta de pessoal, falta de condições de trabalho e uma série de situações que a gente vê que são bastante tristes. Eu recentemente recebi um levantamento informal que o IBAMA, por exemplo, ele concentra em Brasília mais efetivo de servidores do que na região norte inteira. Deve ser porque eles estão fiscalizando a Caatinga. Então eu fico muito chateado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque há uma desproporção da organização do Estado brasileiro justamente aonde aqueles órgãos deveriam estar atuando, que é no local fim, e não um inchamento do estrutura do Estado com uma série de cargos comissionados e aparelhados e aquele Estado pesado que não atende ao cidadão que precisa. O senhor pontuou lá em Apuí,
realmente uma série de colonos. Nós temos migrantes ali da região sul que vieram todos para cá, para o Amazonas, com o interesse de trabalhar e desenvolver no estado. E não conseguem crédito, não conseguem atuar, ou trabalham de maneira heróica, porque realmente não têm as condições devidas. Estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado federal pelo PSL, o delegado federal Pablo Oliva. A gente vai para o primeiro break e a gente volta já já com vocês. Até já. Naus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do... Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Estamos de volta com o segundo bloco do programa 2018, ano da transformação. Por que, Fred? Por que mudar? Por que mudar é preciso. Então, antes de mudar aqui quem está falando com vocês, que eu vou passar para o Fred já já, eu quero aqui registrar a participação de mais um internauta, o César Pinheiro, que escreveu o seguinte, doutor. A corrupção virou praticamente uma bandeira. Que mensagem o senhor teria para o eleitor brasileiro em relação aos maus políticos? A mensagem que eu tenho é aquela mensagem que está rodando na internet com muita propriedade, que diz assim: troca tudo. Se você puder, se você achar que é devido, se você olha para o político que existe aí hoje, pare, analise a história dele, do jeito que eu peço que você analise a minha também. Analise a história do político, veja lá se ele é envolvido em escândalo de corrupção, se de alguma forma ele está sendo investigado, se ele é apurado, se tem algum processo contra ele. Olhando isso aí, você tem condições de decidir quem é que você vai escolher esse ano. E aí, essa escolha é que vai impedir que corruptos entrem no poder. Porque todo mundo tem história para contar, tem trajetória de vida. Analise a trajetória daquela pessoa e ela vai ser ou não merecedora da sua democracia agora em outubro. É que nem carro velho, né? Quando começa a dar muito problema, a melhor coisa é trocar logo por um novo. Nada como conhecer a procedência do carro, né? Então, verdade. Se for usado, tem que olhar. É verdade. Delegado, a Polícia Federal ela ganhou um protagonismo grande com as operações nos últimos anos que desnudaram todo o cenário sujo da corrupção, que muitas vezes ficava escondido por baixo dos tapetes, por debaixo das mesas, escondido nas gavetas aí em Brasília, enfim, nas sedes dos governos. E nesse sentido, certamente a Polícia Federal tornou-se, até mesmo pesquisas apontaram, que foi uma das instituições mais confiáveis para o brasileiro, a Polícia Federal. A pergunta que eu faço em cima disso é: o que o senhor leva, caso o senhor eleito e chegue, ingresse no Congresso Nacional, o que o senhor leva dessa experiência da Polícia Federal, desse protagonismo da Polícia Federal,
para mudar o tão desejado sistema político hoje que a gente tem no país? A gente vive no nosso Brasil uma democracia que ela é conhecida como pluripartidária. A ideia dela é que hajam representantes de todas as classes. E se você for realmente no Congresso Nacional, você encontra bancada de evangélicos, de ruralistas, de ecologistas, tem até bancada de motoboy lá. O que você não encontra é a bancada da ética. Você não encontra pessoas comprometidas com honestidade, com o bem comum. Você encontra pessoas comprometidas com interesses específicos. Se existe uma bancada de ruralista lá, eles vão defender o interesse dos ruralistas. A mesma coisa acontece quando você tem uma bancada dos bancos. A bancada dos bancos é a maior bancada do Congresso Nacional. Mais forte. É a mais forte. Você acha que eles vão defender o interesse dos brasileiros ou dos bancos? Então a intenção que a gente quer quando pensa em colocar representantes lá de instituições de respeito é montar uma bancada da ética para defender esse interesse maior que o brasileiro tem. Porque por trás de todo escândalo de corrupção e de toda crise que existe, a maior crise que existe é a crise moral. Hoje em dia, a maior parte dos corruptos não tem mais medo nem da cadeia. Você vê gente presa, fazendo esquema depois de preso. O que está faltando realmente é o resgate dessa ética e dessa honestidade em todos os quadros, na política também. Vai lá. Não, eu ia só acrescentar. No seu pensamento. Eu ia só acrescentar. Existe uma frase conhecida e muito falada de que a polícia prende e a justiça solta. Isso aí muitas vezes gerou uma revolta na população, assistindo muitas vezes essa situação da impunidade. E esse movimento, por exemplo, de policiais, de militares, buscando assento no Congresso Nacional, tem a ver com romper com essa cadeia da impunidade? Tem a ver com romper com a cadeia de impunidade, tem a ver com a questão da segurança pública que é comprometida totalmente no atual cenário. As pessoas não se sentem mais seguras. E a gente que é da segurança pública acredita que esse problema já ultrapassou em muito a capacidade das forças atuais de resolver. Não é porque elas não querem. É porque se acha ou se pensa que a segurança pública só pode ser solucionada com medidas de polícia. E isso está errado. É preciso distribuição de renda, é preciso emprego, é preciso educação, exatamente. É preciso uma série de medidas que estão sendo cerceadas, retiradas, subtraídas, eu digo melhor, assaltadas do cidadão, que não tem esses direitos fundamentais e acaba indo para a criminalidade, para a marginalidade. E com isso, o problema da criminalidade e da segurança pública é de quem? Da polícia. Esse é o pensamento simples e ele é um pensamento equivocado. A polícia ela só chega depois que todas essas barreiras já faliram. Então, por isso que a segurança pública, sabendo disso, quer colocar candidatos para corrigir as outras pontas do sistema. E tentar corrigir esse povo que está sem educação, sem lazer. Eu sou Não, você disse que não estudou o meu currículo, é até bom. Eu sou um atleta de luta livre que luto há 27 anos. E nesse tempo eu aprendi que a luta me ensinou caráter, me ensinou honestidade, me ensinou valores. E isso me fez um homem melhor. Eu acredito que se houvesse esporte, lazer, lutas para toda essa juventude, nós não teríamos a criminalidade de hoje. Até porque o atleta de ontem é o homem responsável de hoje. É aquele que aprende a respeitar seus pais, que aprende que o trabalho é que traz dignidade. Então, esse tipo de resgate que tem que voltar. E se ele voltar, a gente vai ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos o resultado que a sociedade espera, que é a criminalidade reduzir. Porque não existe bandido velho. Existe bandido novo. Então a gente tem que resolver esse problema nas nossas gerações de agora. Esses jovens que estão aí, eles precisam de ocupação, eles precisam de trabalho, eles precisam de entender o seu papel dentro da sociedade, e com isso a gente vai ter outros reflexos inimagináveis. Pegando uma deixa aí do seu comentário, o corrupto de ontem é o corrupto de hoje. Só que com uma pequena e grande diferença, né? A inflação que eles colocam na corrupção é muito grande, é acima do que o salário do cidadão brasileiro, é bem acima do ganho do trabalhador. Quer dizer, quem lembra na história recente, lá na presidência da Câmara dos Deputados em Brasília, nós tivemos um presidente que caiu porque ele queria a comissão
do aluguel do restaurante lá do Congresso. Então o aluguel acho que era 15 mil reais, ele queria uma ponta lá do dono do restaurante que fornecia comida para os deputados e para os funcionários do Congresso Nacional, que foi aquele deputado Cavalcante, lá do estado de Pernambuco, Severino Cavalcante, o Severino. E logo depois, por encomenda, veio um carioca esperto, que foi o Eduardo Cunha, que saltou, né, dos 10% do aluguel de um restaurante para um negócio altíssimo, né? E hoje está pagando aí pelos seus crimes, está lá no seu lugar devido e com certeza não irá sair tão cedo. Então, é aquilo que eu digo, a gente precisa de lideranças fortes. Nós precisamos que, como o senhor mesmo disse, que as pessoas comecem a resgatar o sentido da cidadania, né? Porque isso é fundamental. A criança de hoje, o jovem de hoje, se você deixar ele assistir qualquer telejornal brasileiro, o que essa pessoa vai saber? O que essa criança vai ouvir e ver? Que exemplo essa criança vai trazer no seu dia a dia e no seu desenvolvimento como cidadão? Tá difícil. A nossa cultura, ela virou contracultura. A gente está colocando informações para as pessoas de que fazer o errado é bom, de que o jeitinho brasileiro é uma grande característica, uma grande virtude do brasileiro, e eu penso totalmente o contrário. Eu acredito que as pessoas estão procurando atalho e estão esquecendo que existe caminho. Estão querendo deixar de ter direitos só para ter dever, quer ter deveres só para ter direitos. E antes do direito vem o dever. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. O Estado precisa de um resgate, como eu falei mais cedo. A gente tem que colocar ordem na casa. Colocar ordem, pessoal. Colocando ordem, a gente vai ter segurança, a gente vai ter de novo as instituições construídas e vai ter as pessoas tendo orgulho de ser brasileiro e amazonense. Hoje, muita gente fala em ir embora do Brasil. E eu conheço muita gente falando em ir embora, inclusive do Amazonas. Pois eu vou dizer uma coisa, eu não tenho um plano B. Eu sou amazonense, nasci aqui, vivo minha vida inteira para cá. Desde a Polícia Federal, minha primeira lotação foi aqui, porque eu escolhi esse estado para trabalhar. E eu não quero ir embora daqui. Eu não quero largar esse estado e não quero deixar que ele fique para trás. Só se for eleito para ir para Brasília, né? Mas eu vou voltar aqui todo tempo, sempre que puder. Vai ter que voltar todo final de semana, né, para prestar conta aí para os seus eleitores. Fred, eu queria que você pergunte, mas eu quero até aproveitar aqui uma deixa do que ele falou, que ele é amazonense. E o senhor, por ser amazonense, o senhor deve conhecer muito bem o histórico político desse estado. Sabe como se faz política nesse estado. Então, eu queria lhe perguntar, o senhor como pré-candidato a deputado federal, nós temos, obviamente, o maior colégio eleitoral aqui na cidade de Manaus, mas que também ele é muito, tem a sua divisão pelo número de candidatos que aqui propõe. O interior ele é fundamental para completar a eleição de qualquer candidato legislativo, executivo. E nós sabemos, historicamente, que os prefeitos dos municípios do interior, quando chega a época de eleição, ele fica lá esperando quem aparece para conversar. Uhum. Como é que o candidato, o pré-candidato Pablo Oliva vai enfrentar essa cultura, abre aspas e fecha aspas, da política no estado do Amazonas? Eu tenho, nesses últimos 2 meses, assim, caminhado bastante pelo estado do Amazonas, quando foi possível e quando o trabalho me permitiu, e eu tenho visto, e já tenho visto de uns tempos para cá, que a consciência do nosso amazonense mudou, independente do nível de escolaridade. O amazonense já aprendeu que receber algum benefício no dia da eleição ou na semana da eleição não vai resolver o problema dele nos próximos 4 anos. Então, acho que essas máquinas aí que existem, independente de serem prefeituras, governo, máquina federal, qualquer uma delas, elas jamais vão ultrapassar a vontade do povo. A população hoje já é consciente de que tem que escolher bem e já sabe que quem manda na sua vontade política é ela mesma. Até porque no dia 7 de outubro, quando ela for lá, só vai estar ela e Deus, não tem ninguém acompanhando. Então, independente do que aconteça, de qualquer outra ingerência política externa, eu acho que esse ano é o ano que o povo vai escolher bem.
E a renovação é a palavra do momento. A tendência das pessoas é procurar novos nomes, mas nomes novos de verdade, tá? Não é o marido do fulano, nem o filho do ciclano. Porque às vezes essa renovação vem distorcida. Então, nomes novos que venham aqui com responsabilidade, com seriedade, com honestidade, resgatar essa moralidade que o nosso Estado tanto precisa. Fred. O delegado Pablo, a gente percebe nos últimos anos um movimento crescente do Estado interferir na base da sociedade, que é a família. Isso ocorre muitas vezes na questão da educação. Você vê, por exemplo, determinado movimento surgindo exatamente dentro das escolas públicas, como a questão do discurso de gênero, dentre outras coisas. De certa forma, isso contribui muito para aquilo que a gente estava conversando aqui, sobre aquele jovem ficar, de certa forma, desamparado, porque muitas vezes o Estado, entre aspas, assume a responsabilidade, mas não assume. E a família, por omissão ou por outra razão, acaba abrindo mão da sua responsabilidade de fazer exatamente a base, dar os fundamentos, principalmente éticos, para esse novo cidadão. Como é que o senhor vê esse movimento e qual é a sua posição em relação a isso? O que eu tenho visto, Fred, no passado, é que os governos anteriores, eu não quero citar nomes, mas eu acho que cada um que vai observar isso aqui vai saber do que eu estou falando, eles criaram uma estratégia de dividir para conquistar. O que eu quero dizer? Tentaram destruir a família brasileira e tentaram desfacelar os valores e a educação do brasileiro, porque uma população alienada e emburrecida, ela é mais fácil de ser coordenada. Mas isso não conseguiu atingir os brasileiros todos, não. E a nossa família é muito mais forte do que essa vontade de ter o poder só pelo poder. Porque na prática, quando se tentou fazer isso no passado, criar novas culturas aí e tentar desfazer a família brasileira, que é a base do nosso Estado, se tentou com isso só manter-se no poder e destruir as instituições. Eu acho que a candidatura do Jair Bolsonaro nesse momento, por exemplo, ela é esse resgate da família. A volta dos valores tradicionais, mas não esquecendo direitos que foram conquistados a duras penas. Tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, então vai voltar aquela família patriarcal. Não, acredito que vai ser aquela volta na década de 20 ou do século passado, ou de 2 séculos atrás. Mas sim um resgate do que a família tem de bom, dos valores. Eu fui criado pedindo a benção para meus pais. Eu fui criado aprendendo que idoso merece respeito. Eu fui criado aprendendo que o que não é meu não é para ser pego. E as pessoas esqueceram isso. E esses valores eles estão dentro da família. São o tronco, a raiz que fundamenta o nosso Estado. O senhor acha, dentro dessa mesma questão, que esse movimento crescente que a gente percebe não apenas no Brasil, via os resultados das pesquisas pró-Bolsonaro, mas no mundo mesmo, quando você percebe que há um certo desencanto com aquela visão da esquerda, o senhor acha que isso é irreversível? Não, nada é irreversível, né? Nem o mal pode durar para sempre, graças a Deus. Então a tendência é que mesmo, tanto que eu digo, muita gente tentou quebrar o Brasil já. E às vezes tenta se colocar a culpa até na Lava Jato. Um dia desse eu estava numa entrevista e falaram bem assim, não, a Lava Jato vai quebrar o Brasil. Aí eu respondi para o cidadão, eu falei, olha, quem quebra o Brasil é esse Estado cheio de impostos. É a gasolina R$5 que o cara não aguenta pagar. É as mordomias infinitas de quem está no poder. É isso que quebra o Brasil. Então não existe mal que vai durar para sempre. Esse ano é um ano de mudança, é uma mudança que, sendo feita dentro da classe política, vai atingir todos os brasileiros. Você que está lá no interior do Amazonas, que está numa cidade pequena, que pensa assim, poxa, não vai chegar em mim. Vai, pessoal. Havendo a mudança dos nossos governantes, isso vai chegar em todos os cantos do estado do Amazonas. E é para isso que eu me propus a pensar em ser pré-candidato. Já que o senhor falou no preço de gasolina, doutor Pablo, eu quero aqui pegar a sua opinião, como advogado que é, como delegado de polícia que é. Eu sei que a lei de mercado, tabelamento, é uma coisa que hoje tem parâmetros aí que protegem determinadas categorias. Agora, o senhor falou da gasolina R$5, que é praticamente isso. Como é que pode? Uma semana o senhor paga aí até R$3,94, R$3,95
como a semana passada a gente abasteceu os carros. Da semana passada para cá, não houve aumento de gasolina. Lá da fonte, da Petrobras. E a gasolina já está a 4,69 de novo. Isso é do posto A ao Z. Isso não quer dizer que está existindo aí uma pactuação entre os donos de postos aqui. Preços combinados. Preços combinados. Um dia falaram para mim, Oswaldo, você fica falando essas coisas, esse pessoal é muito forte, esse pessoal não deve brincar. Não tem um cara feio para mim, meu pai não ensinou eu ter medo não. E eu acho isso... E hoje o senhor está bem acompanhado, pode falar à vontade. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Só fica à vontade para denunciar. Então, eu pergunto ao senhor, isso não está sendo a prática de um crime constante em que o setor político poderia agir de forma mais rápida e resolver esse problema? Sem dúvida. Não acho que um tabelamento de preço solucionaria a questão. Mas a existência de um preço mínimo e um preço máximo, como existe, por exemplo, para medicamentos, levaria com que a livre concorrência fizesse com que o preço real fosse colocado. Se você procurar hoje e quiser comprar um remédio, você tem condições de rodar na cidade inteira de Manaus e com certeza você vai encontrar medicamentos com os preços mais variados possíveis. Com certeza. Porque você criou um preço mínimo e um preço máximo para um determinado produto. Isso não existe nos combustíveis. Nos combustíveis o que existe é uma margem de lucro projetada e um preço que vem da refinaria para dentro do posto de gasolina. Isso é equivocado. Quer dizer que eles trabalham, são bons samaritanos. Tem semana que eles trabalham sem margem de lucro. Eles fazem aí incompreensível. É incompreensível. E quem sofre é a população. E quem está em casa pensa assim, poxa, mas eu não tenho um carro, não me atinge. Atinge, pessoal, porque todos os bens que chegam na sua casa são transportados por rodovias. Aumenta o preço da combustível, vai ficar mais caro o pão, a salada, tudo que você compra vai ficar mais caro. Não tem jeito. Fred Novaes. Delegado, a gente sabe que está se aproximando aquele momento em que as pré-candidaturas se consolidam nas candidaturas, aquele movimento de articulações políticas. E a minha pergunta em cima disso como é que o senhor vê o cenário da disputa majoritária para o governo do estado aqui no Amazonas? É um cenário que ainda tem políticos tradicionais e tem algumas renovações vindo ao nome do eleitorado para que o eleitorado escolha. Mais do que isso, o que eu vejo do nosso povo amazonense, independente dos candidatos em si, seja para governador, senador, deputado federal, estadual, eu verifico que as pessoas estão fazendo um pouco daquilo do que o meu amigo Oswaldo falou no começo do programa. A insatisfação está fazendo que elas votem branco, nulo ou não compareçam às eleições. Isso é a demonstração de que a população amazonense reprova os políticos atuais. Essa reprovação, ela vai trazer resultados, eu acredito, agora em outubro. Porque se você reprova quem está aí porque não fez um bom trabalho, então você vai procurar novas alternativas em qualquer um dos cargos que estão aí sendo colocados e com isso a renovação virá. Ou pelo menos quem foi eleito vai perceber que chegou a hora de mudar a si, porque a população não está reconhecendo. Mas no seu caso específico, o senhor já tem um apoio, seu partido já tem uma... O partido ainda não fechou apoio com nenhuma agremiação partidária ainda. E não terá candidatura majoritária aqui no Amazonas? Esse ano não terá majoritário. Nós chegamos a cogitar a possibilidade, alguns nomes foram colocados aí dentro do partido, mas não chegou um candidato específico, o que deve levar a alguma coligação, ainda que seja nos proporcionais, mas com uma coligação com alguns outros partidos, para permitir a possibilidade de atingir o número necessário de votos para eleger os quórum representantes. mínimo. Mas o senhor, pessoalmente, tem simpatia por algum dos pré-candidatos colocados à mesa? Aí isso é declarar voto. Tenho, mas eu já ia falar, eu tenho muita simpatia, mas o voto ainda é secreto. O voto ainda é secreto e eu não posso revelar, infelizmente. Mas então eu vou reformular a questão. Uhum. O senhor defende a renovação. O senhor acha que essa renovação, além do Congresso Nacional, a representação na Câmara dos Deputados, ela também é necessária também no cargo majoritário maior do Estado? Eu acho que se a renovação não vier do político, tem que ser de quem se eleger. Se a vontade do nosso povo amazonense for de reeleger, de colocar
pessoas que já têm trajetória política, que sejam à vontade pautada no estudo da história daquele cidadão. E que aquela pessoa que for digna da vontade do povo, entenda que ela precisa mudar. Porque a forma antiga de fazer política, essa sim está sendo reprovada. Essa forma assistencialista, essa forma de compra de votos, essa forma que você falou de interferência de autoridades locais na vontade do povo, ela tem que mudar. Porque o povo está cansado disso. As pessoas não aguentam mais. Fred, quer que eu vou? Não, vai lá para tomar um fôlego aqui. Então tá bom. Ele quis saber o voto do delegado, que daí fica difícil. Ele não fala nem pro papai nem pra mamãe, né, doutor Paulo? Não, isso é uma coisa secreta. Ainda não. É só que entre nós. Eu prometo que depois de outubro ele conta, agora não. Então, nós estamos chegando aqui ao final do segundo break. E daqui a pouco a gente volta com o pré-candidato a deputado federal pelo PSL, doutor Pablo Oliva, que é delegado da Polícia Federal. E ele está aqui colocando o seu pensamento, sua experiência no setor, principalmente, que ele atua. E no próximo bloco nós vamos conversar justamente sobre isso. O que aflige a população brasileira hoje, que é a segurança pública. E aqui no nosso estado, nós estamos vendo aí uma guerra aberta entre facções, onde os crimes que estão sendo cometidos diariamente, nós tivemos, acho que essa noite, se eu não estou enganado, mais 3 chacinas, não é isso? 3 que não são características de assassinato comum, são características de briga, de gangue e principalmente pelo comando do tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. Eu volto já já com vocês. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde.
Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco, 2018, ano da transformação. Porque mudar é preciso. Vou deixar o Fred não falar muito agora, porque a coluna dele está dando um pouquinho de trabalho. Aliás, Fred, ontem eu fui numa missa de cura aí no Estúdio 5, um padre Ancelotti, de São Paulo, que ele veio, estava lotado aquilo ali. E lá ele aplicou lá um negócio para a coluna. Muita gente falou que estava bem, entendeu? Eu, como fui só fazer minhas orações, que eu faço todos os domingos, eu fui lá assistir. Realmente eu gosto de assistir essa missa de cura e libertação. Mas vamos lá, para não sair do assunto, estamos recebendo aqui o delegado da Polícia Federal, Pablo Oliva, que é um pré-candidato a deputado federal pelo PSL. E ele está aqui trazendo as suas opiniões sobre o pensamento dele como cidadão e também como homem da segurança, nesses 11 anos de experiência na Polícia Federal. Qual é o papel de um legislador lá na Câmara dos Deputados e o que ele pretende fazer caso eleito seja. Doutor Pablo, Amazonas, segurança pública, 3 fronteiras, fronteira tríplice, a maioria dela é seca, não tem rio, mortes uma atrás da outra, domínio dos presídios, chacina nos presídios, isso é mais trabalho para a polícia, é mais trabalho para o judiciário e, obviamente, o interno ele está lá sob a proteção do Estado. Isso pode custar aí alguns milhões de dólares para o Estado em função dessa não proteção lá dentro. Que isso aí não vale a pena nem discutir muito isso. O que vale a pena é discutir o que fazer para reverter esse quadro da insegurança pública que ora pesa aqui no estado do Amazonas. A estratégia da segurança pública, além daquilo tudo que a gente falou, de resgatar o jovem, de melhorar a questão da distribuição de renda, mas, digamos, na segurança pública imediata, porque a solução tem que vir para já. As pessoas têm pressa. E a criminalidade está em níveis absurdos. O necessário realmente é uma recomposição das polícias. Os quadros atuais de polícia, a quantidade de policiais, é praticamente a mesma de 10, 20 anos atrás. Isso sem falar que os nossos policiais, pela falta de renovação, estão cada vez mais ficando mais antigos dentro dos quadros. E eu brinco dizendo que a polícia é velha correndo atrás de bandido novo. A gente está com a polícia que não se renova, porque não tem novos concursos, tá? E desaparelhada. Nós tivemos uma consultoria internacional que foi colocada aqui agora. A consultoria falou isso, que a nossa polícia não tem perícia, que ela está com dificuldades de organização, enfim, muitas coisas podem ser feitas. Esse conselho internacional era necessário ou todos já sabiam? Eu ainda não sei dizer, porque na verdade houve um certo equívoco. O que eles apresentaram foi um raio-x do problema. Eles não trouxeram ainda soluções. Eu estou curioso para saber quais são. Eu quero saber. Eles colocaram um raio-x do problema, tanto é que muitas pessoas reclamaram e disseram: poxa, mas isso eu já sei e tal, parará. Em tese eles colocaram um raio-x do problema e disseram que nós temos aqui de problema no Amazonas é isso. Aí as soluções, elas não vieram ainda, eu quero que elas venham, eu também estou curioso para sabê-las. Enfim, você falou de fronteira. Nós temos no Brasil quase 16 mil quilômetros de fronteira, se eu não estou equivocado. 17 mil uns quebradinhos. Por aí. E temos fronteira com 10 países diferentes. Com diferentes situações locais de fauna e flora que tornam cada lugar da fronteira do nosso estado do Amazonas um lugar diferente. Ora, pensa bem, quase 17 mil quilômetros de fronteira. Se você pensar na fronteira mais guarnecida de forças policiais do mundo, que é a norte-americana, que não tem nem 4 mil quilômetros de fronteira, e lá passa droga, arma, imigrante ilegal. Se os americanos não contam a fronteira deles, quem somos nós para dar conta da nossa? É verdade. O que está acontecendo? Região inóspita. Uma região inóspita, com floresta, com uma série de coisas. É difícil, mas não é inexequível. Porque o que é necessário? Utilizar as forças de segurança
e as Forças Armadas em ações conjuntas verdadeiras, ações de segurança pública. O nosso efetivo da Amazônia, de Forças Armadas, é um dos maiores do Brasil. Então esse efetivo tem que ser empregado em ações de segurança pública. Isso só pode acontecer com Deixa eu complementar, antes do que o Fred faça a pergunta. O senhor, eu já vou perguntar mais para o delegado do que para o pré-candidato. Os países vizinhos aqui com o Amazonas, né, nós estamos falando de Peru, Colômbia, eles contribuem para diminuir ou acabar, porque é uma coisa que é impossível, com esse problema do tráfico? Não existe entre as polícias desses países uma contribuição mútua aí de ajudar? Existe uma contribuição mútua. Uma colaboração, vamos dizer assim. Existe uma contribuição mútua, as polícias elas conversam entre si. Eu fui representante da Interpol por muitos anos e posso dizer que há sim uma contribuição mútua, mas infelizmente o que há mais mesmo é a exportação de traficantes. A gente na Polícia Federal prende muitos estrangeiros que estão fazendo tráfico para cá, passam pelas nossas fronteiras com quantidades altíssimas de entorpecentes, toneladas de entorpecentes, são presas todos os anos. Eu fui chefe do aeroporto aqui da Polícia Federal também, e só no ano de 2017 eu tive a felicidade de apreender 1 tonelada de entorpecentes, só no aeroporto. É uma quantidade, isso no aeroporto, que é um transporte que não pode ir de muita quantidade. Imagine, Fred, nos barcos, né? Os alternativos, né? Os alternativos. Fred? A minha questão, delegado, porque muitas vezes fica um discurso na questão da segurança pública, um discurso muito que o povo comum, a dona de casa que de repente tem seu filho envolvido nas facções, aquela dona de casa que ora, que reza pelo seu filho para sair desse submundo, muitas vezes não encontra uma solução. Eu queria que o senhor se manifestasse para esse público que hoje está envolvido, de repente tem algum familiar envolvido nesse tipo de situação. Que tipo de mensagem o senhor passa para essas famílias que hoje se sentem, de certa forma, refém desse sistema, que é um sistema que coopta jovens e não consegue ter um rival que seja suficiente para tirá-los desse tipo de situação, dessa vulnerabilidade? Realmente é uma maldade o sistema de hoje. E ele todo está pautado na falta de oportunidades. As pessoas que moram na cidade de Manaus e que também estão no interior do Amazonas, porque o tráfico está nas pequenas cidades do interior do Amazonas, as pessoas que se envolvem no tráfico, elas não têm outras oportunidades. Porque, Fred, se você olha para um cidadão que trabalha de sol a sol, paga uma quantidade de tributos enorme, não consegue evoluir, não consegue crescer. Esse é o jovem que está olhando ali o mundo dele ali perto. Ele olha aquele pai de família que trabalha, que está de sol a sol trabalhando, mas a vida dele não melhora. E ele tem do lado, vizinho, um traficante que enriquece de uma hora para outra. Tem a vida fácil do tráfico, ficar rico. Quem você acha que vai ser o herói desse jovem? O pai de família trabalhador ou o traficante? É preciso que esse pai de família tenha oportunidades de crescer com dignidade. E esse crescimento com dignidade mostre para o jovem que esse caminho é sim viável. Porque senão a gente vai continuar multiplicando mais soldados do tráfico. Essa é a realidade. O senhor que rodou por todos esses quase todos os municípios, como o senhor disse, aqui do estado do Amazonas. Vamos sair da segurança um pouco agora. O senhor consegue vislumbrar algum modelo econômico para eliminar ou acabar com essa figura que está lá no interior do estado, ser uma vertente de investimento na cidade ou na região, para que a economia, pelo menos, não a de subsistência, mas que ele consiga vislumbrar, até para o filho que está crescendo, ele ter algum resultado mais prático e mais efetivo, e não precise, por exemplo, abandonar o interior para vir para a capital e aumentar os problemas que nós temos aqui. O nosso caboclo, o nosso homem do interior, ele é um guerreiro e um trabalhador. E todos os municípios do nosso estado do Amazonas, todos têm riquezas. Maués tem o Guaraná, aí outros locais têm a Juta, o Cupuaçu, a Laranja. É preciso políticas públicas que façam com que aquele agricultor, aquele pescador, aquele garimpeiro, aquele cidadão que trabalha com a riqueza do lugar,
seja incentivada e aquela riqueza volte para aquele lugar. As políticas, elas têm que ser macro, mas elas também têm que ser regionalizadas, cidade a cidade, comunidade a comunidade. Porque se a sua comunidade produz muito bem a mandioca, por que que essa mandioca não está sendo vendida para toda a merenda escolar do estado do Amazonas? Não. O estado do Amazonas compra laranja de São Paulo, o estado do Amazonas compra salada do Rio Grande do Sul. A gente produz isso aqui. Então, o que deveria haver um incentivo, uma retroalimentação do sistema para que o caboclo no interior, o cidadão, o homem no interior que produz, que pesca, que ele tivesse condições, apoio do Estado para continuar a sua atividade. Fred. Na minha questão, o senhor nos relatou dos bastidores que o senhor esteve em Brasília e viu as acomodações, inclusive, do ex-presidente Lula. E a minha questão... Curitiba. Isso. Desculpa, em Curitiba. E a minha questão é que hoje eu vejo ainda muita gente, inclusive gente inteligente e gente, até vamos dizer assim, que antigamente era chamado de formadores de opinião, que colocavam em questão a ausência de provas com relação à prisão do ex-presidente Lula. Como é que o senhor vê esse tipo de argumento? E o senhor acha que tem fundamento esse tipo de argumentação? Eu acho que existe uma simplificação da visão da política por algumas pessoas. Como se a política fosse um jogo de futebol. Fosse um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco. E aí o Flamengo vence, o Vasco vence, não sei, ou perde. E as pessoas tomam esse sentimento de amor pela política e esquecem que por trás do candidato existe a pessoa que comete crimes, comete delitos, e que isso pode acontecer com qualquer um. Você não pode endeusar e idolatrar ninguém. Além de Deus e de Jesus, eu não conheço ninguém melhor. E as pessoas às vezes endeusam um determinado cidadão como se ele estivesse acima de qualquer questão. Isso é equivocado. Se você tem uma pessoa que comete um delito, é julgada por uma instância, julgada por um tribunal, essas condenações vão sendo confirmadas, ela não merece estar presa? Sim, porque eu não vejo como você pode querer contrariar todas as regras, toda a justiça brasileira para dizer que alguém está por fora disso, só porque ele é cidadão A ou B. Isso não pode acontecer. Porque se um dia eu for processado, condenado e julgado em duas instâncias, quem vai se entregar sou eu. Eu não admito que alguém possa ser julgado, processado, condenado e queira andar livremente só porque ele é o fulano de tal. O que mais Isso é incomoda errado. nisso, doutor, até entrando aí no meio dessa sua colocação, é que os que estão aqui fora e que são seguidores da pessoa que estamos falando, do ex-presidente Lula, a maneira como eles se dirigem à Polícia Federal e à Justiça, de uma forma geral, é como se todos os policiais estivessem errados e os juízes também, como fossem partidários de alguma causa golpista para poder deixar o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva atrás das grades. Ou seja, eu não vejo dessa forma, compactuo com o seu pensamento, porque um julgamento em segunda instância é para não ter mais dúvida. Né? É inadmissível que se pense que um ministro de tribunal, coisa parecida, esteja fazendo alguma coisa contra os princípios legais da lei, a não ser que os exemplos que nós temos lidos e vistos lá no STF, de alguns dos ministros, seja estendido aí a outros, né? O que eu vejo é a famosa cortina de fumaça. Tentam colocar algumas coisas ali dizendo que não, mas essa prisão é política, não mas essa prova. Situação não tem prova. Pessoal, existe um caminhão de provas lá. O processo tem milhares de páginas. Milhares. As sentenças são de centenas de páginas. Referências inúmeras a provas. Então você falar que não tem prova é um absurdo. E outra coisa, é parecido com a questão das algemas, que começou a ser proibido no Brasil o uso de algemas. Eu vejo isso aí como uma maneira de tirar o foco do problema. Na hora que você foca na algema, você esquece que existe por trás da algema
alguém cometeu um delito. Então você está tentando focar num pontinho para esquecer o gigante que está ali atrás. Então parem de ficar focando com a visão míope as questões pequenas e pensem no que tem de grande por trás disso. Então não é, e voltando, sem questões messiânicas, sem idolatria de pessoas, eu acho que as instituições têm que ser respeitadas, a lei tem que ser respeitada, e uma vez identificados ilícitos, as pessoas sendo processadas, julgadas e condenadas, elas devem sim responder, porque senão vira bagunça, vira baderna. A gente vai começar a tratar as pessoas de um jeito, esses aqui, e os outros de outra forma, como se alguém fosse melhor do que o outro, e ninguém é. Fred. Acho que para encerrar em cima disso, como é que o senhor avalia nesse contexto do Brasil, desse novo Brasil que se acortina e se avizinha, como é que o senhor avalia a importância da Lava Jato para esse novo país? A Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção do mundo. Ela já passou de 50 fases e ela mostrou para os brasileiros que a corrupção tem jeito sim. Se falava, desde que eu era criança, que existia uma máfia de construtoras e empreiteiras no Brasil. E que essa máfia era tão forte que jamais ela conseguiria ser desbaratada. A Lava Jato veio para provar que isso é possível. É uma operação criada e pensada, idealizada e organizada pelos delegados de Polícia Federal de Curitiba, que criaram a famosa República de Curitiba, né? E dali dele surgiu várias investigações que levaram a todos os escalões do poder e a praticamente todos os partidos políticos o envolvimento num grande esquema de corrupção que foi desmontado. Você dizer que isso não aconteceu é contrariar 50 fases investigativas de uma operação que é um patrimônio dos brasileiros, porque ela já resgatou e já trouxe de volta milhões de reais aos cofres públicos. Tem casos assim emblemáticos como o do Rio de Janeiro, que a Lava Jato conseguiu pagar os atrasados de todos os aposentados do Rio de Janeiro, trazendo de volta o dinheiro subtraído da Petrobras. Ou seja, para miopia, o melhor remédio é procurar um oftalmologista, né? Só não enxerga quem não quer, não é isso? Tá com certo, certeza, doutor? com certeza. Tem algum outro especialista que não seja oftalmologista para quem tem miopia? Não conheço, não conheço. Tem, né? Não conheço. Pois a questão é procurar um médico. Procurar um médico que vai encontrar... E para quem não tem disciplina para usar óculos, é cirurgia, faca nele, né? Com certeza, né? E é por isso que eu sempre digo, se você quer saber como anda a economia do estado do Amazonas, a economia brasileira, a economia do mundo, a receita que eu tenho para ti é para você experimentar assinar o Jornal do Comércio. Você pode, através do telefone 2101-5500, falar com nossos consultores e tornar aqui um parceiro do JC, que tem apenas 114 anos de bons serviços prestados à sociedade amazonense, e você pode tanto ser um assinante digital ou um assinante impresso, né? Porque muitos falam que o jornal vai acabar, vai nada, isso é uma coisa que vai para o resto da vida, podem até diminuir algumas tiragens, porque o digital, mas quem não gosta de manhã pegar naquele papelzinho, ler antes de sair de casa muito bem informado. Então eu recomendo, não tem, né, doutor? Não tem preço. Pois é. E você então liga para o 2101-5500 e venha ser parceiro aqui do JC. Eu tenho certeza que você vai estar sempre muito bem informado sobre economia, negócios e serviços aqui no nosso estado do Amazonas. O editor-chefe, esse rapaz que está aqui do meu lado, o jornalista Fred Novaes, que comanda toda lá a tropa lá da redação, e ele é muito exigente, ele cobra do seu pessoal que a notícia seja apurada. Aqui, ninguém pede direito de resposta, né, Fred? Porque tudo é feito com muito profissionalismo, não é isso? Ok. Então, Fredão, obrigado. Okay. Você tem que ir lá fechar o jornal, porque senão amanhã não tem JC. Agradeço também mais uma vez a participação e também a essa oportunidade de oferecermos aí aos eleitores amazonenses um debate, uma conversa certamente produtiva e que contribui nessa necessária discussão para se você ter a construção
do voto consciente, que é o que nós desejamos para esse ano de 2018. Doutor, a gente sempre deixa aqui os momentos finais, um tema livre aí para o senhor falar o que o senhor quiser aí para o povo que está nos vendo. Eu quero deixar meu recado que para vocês esse ano é um desafio, para mim também é a pré-candidatura a um cargo como de deputado federal. Ela é com certeza uma mudança muito grande na minha vida e eu espero que nesse ano todos nós temos realmente esse tipo de mudança, que a gente consiga ter um presente e um futuro melhor para nós amazonenses, principalmente que vivemos esse estado, escolhemos esse lugar para viver. A gente merece ter um estado digno, ter tudo aquilo que as nossas leis dizem que a gente tem direito. A gente tem direito à educação, à saúde, a emprego, à segurança pública, tá, que vem sendo desrespeitada. E é esse momento de renovação. O programa ele é excelente, ele com certeza, nesse bate-papo, a gente voltou a falar o tempo todo que é o momento de se mudar, de se renovar, de se tirar essas pessoas que você acha que não lhe representam e procure novos representantes. Analise a trajetória de todas as pessoas e vá lá tranquilo. Esse é um ano democrático, é uma festa cívica. A gente vai com certeza ter um futuro melhor para os amazonenses. E também, já que eu não tenho jornal impresso, peço para as pessoas para me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho uma página de Instagram, de Facebook e também de YouTube. Delegado Federal Pablo, você vai lá, me localiza, segue, acompanha todo o meu trabalho, faz perguntas, a gente está lá para isso. Ok. Muito obrigado, então, pela sua presença. Eu tenho certeza que as suas respostas aqui para os questionamentos do Fred, os meus questionamentos e também aí dos nossos seguidores foram muito importantes para que a análise daqueles que colocam seus nomes para um cargo eletivo agora no próximo dia 7 de outubro, vai ajudar muito a tirar muitas dúvidas daqueles que ainda têm. Ok? Agradeço a todos, agradeço ao programa e àqueles que assistem aqui o Jornal do Comércio e leio o jornal também. Faltou falar de política, que ele é muito bom na política. Com certeza. A gente já está falando aqui, então faltou esse caderno, né, Fred? Me desculpa aí. Tá? É muita coisa que a cabecinha fica... Tá? Então, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição 2018, ano da transformação. Porque mudar é preciso, roubei a fala do Fred, mas é que eu tinha... pegar a entonação certa aí. Perfeito. E eu quero convidá-los para amanhã às 14h30 assistir aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, um programa Todos pela Amazônia. Amanhã eu vou estar aqui às 14h30, não temos o 2018 amanhã. Eu vou receber aqui o Luiz Fernando de França, que é o ex-diretor do INPA, que durante 4 anos ele cumpriu seu mandato aqui nesse instituto de pesquisa fundamental para a Amazônia. E ele, ao cumprir os 4 anos, ele tem que dar lugar a outro. Então ele está sendo requisitado aí por vários institutos, por várias organizações, inclusive fora do Brasil, e ele vem aqui dar um adeus, despedir do povo do Amazonas, que ele diz que agora ele é um cidadão amazonense, o coração fica. É aquela velha história, comeu jaraqui, né? A coisa fica plantada e para sempre. Então ele vem aqui prestar conta, vai contar um pouco da sua atuação nesses 4 anos em que ele ficou à frente do Instituto de Pesquisa da Amazônia. Então, muito obrigado, meus amigos, mais uma vez pela audiência. Eu estou muito contente com a resposta que este programa está tendo dos nossos seguidores e dos nossos telespectadores. Assim, dá gosto trabalhar e fazer cada vez mais melhor para você. Um abraço e até mais.